Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre a criança que nos habita. A minha criança, ela não falava muito, mas ela era uma criança esperta, alegre e tinha outras formas de se expressar. Ela gostava de dançar, ela criava teatrinhos, ela, ela fazia as peças e os personagens desse teatro de barro e com qualquer outro material que ela encontrasse, como plantas, não é? Tinha uma planta que se usava quando amadurecia para servir de bucha de cozinha, para limpar os pratos. E quando ele estava verde, eu fazia uma vaquinha, né? E aí eu vivia nesse universo de imaginação, de criação, em que eu contava historinhas, né? Os personagens dialogavam. E eu também era muito curiosa. Eu, onde tinha alguma coisa diferente, eu queria saber o que é, né? Para que servia. Eu gostava de observar a natureza, a água, da chuva, né? E os sucos que ela fazia na terra, né? O caminho que essa água fazia. Eu gostava de observar o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, quando estava nascendo. É, Gostava de ver os sapinhos pulando na chuva, né? Pelo caminho, as formigas carregando folhas e levando para dentro do formigueiro. Eu era uma criança alegre, espontânea, criativa, curiosa. É, eu gostava de ouvir a conversa dos adultos e aí eu me transformava em algo transparente, que as pessoas não percebiam a minha presença e lá eu escutava as conversas todas que eram proibidas. Enfim, eu era uma criança bastante divertida. Eu ria, eu gargalhava com a maior facilidade. Não é? Não precisava de um motivo para eu estar sorrindo. E quando eu começava a rir, eu não me continha e demorava muito para poder parar as minhas gargalhadas. É, é essa criança que eu quero convidar a todos vocês a entrar em contato com ela, né? A visitá-la e a perceber quais são as características das suas crianças, não é? Quando você permite que a criança interior que você tem aflore em você, é, você passa a falar e a agir com criatividade, com imaginação. Você sonha, você é espontâneo, é curioso, aventureiro, aberto para o novo, movido pelo humor. Você se enche de alegria e prazer. E para a criança nada é impossível. Mas existe uma outra faceta da criança que a gente precisa também observar, não é? Essa outra faceta, ela surge quando nós demoramos a visitá-la, porque aí ela se sente abandonada. E uma criança que não está recebendo atenção, o que é que ela faz? Ela fica irritada, ela fica impaciente, ela fica muito brava, cria confusões, é birrenta, desobediente, indisciplinada, voluntariosa, respondona e vingativa. É assim que vocês se comportam quando a criança está se sentindo dessa forma, abandonada. E aí a gente tenta abafar essa voz infantil,
tentando dar um prazer a ela enganoso, falso, né? Comendo caixas de chocolate, tomando vinhos em excesso, trabalhando em excesso. Mas a criança não se deixa enganar por isso, porque não é disso que ela precisa. E o que é que a criança precisa? Ela precisa ser vista e ouvida, ela precisa ser validada, ela precisa expressar seus sentimentos, ela precisa de limites, é preciso que nós demos limites a ela precisa ouvir nãos para aprender que as coisas não são do jeito que ela quer e ser carinhosamente disciplinada. Não é? A gente não pode usar de autoritarismo, de imposição, de domínio sobre essa criança, porque nós precisamos resgatar a confiança dela, que ela perdeu em nós, porque nós a abandonamos. E também é preciso a gente separar o que é da criança e o que é do adulto. Né? Muitas vezes a gente mistura as coisas. Você já imaginou você dar para a sua criança interior o seu cartão de crédito? Que estrago que ela não vai fazer, não é? Então, o que é da criança, as escolhas que a gente pode dar a ela, são escolhas de prazer, de lazer, de diversão, de aventura, não é? Essas são as escolhas da criança. Mas as escolhas sérias da vida somos nós adultos que temos que tomar. E muitas vezes a gente toma atitudes sérias a partir da criança, não é? A partir da birra da criança, a partir da rebeldia da criança. Então, na medida em que a criança recebeu o que ela necessita, ela volta a confiar no adulto que nós somos. E aí ela deixa de nos boicotar. Então ela se tornará uma grande aliada nossa e vai nos lembrar de tudo aquilo de bom e belo que a gente esqueceu porque se distanciou dela. Então, se você gostou, se inscreva, curta, faça comentários. E se você se inscrever, vai aparecer um sininho, e nesse sininho, se você clicar nele, você receberá as notificações desse canal. Até a próxima!